Prontinho, gente. Então agora a gente segue. Flora, é com você, seja bem-vinda. E queria também convidar todo mundo a conferir a programação, né, dos outros dias, das outras atividades, para estarem com a gente também nas demais atividades. Então é isso. Bora lá. Olá, boa tarde, boas tardes. É, Agradecer, né, primeiro o convite, estou feliz demais de estar aqui, muito, muito bom poder falar sobre isso, sobre a engenharia de áudio e no universo da música instrumental, né, um outro enfoque do que eu costumo falar, e mergulhar nesse universo, junto com pessoas tão interessantes, falas tão interessantes. Queria ter chegado antes para ouvir mais a Glau falando, mas tenho certeza que foi incrível. É sempre bom ouvir ela falar. E então é uma honra mesmo estar aqui, assim. Eu espero que eu possa contribuir com o que eu trouxer, assim, né, contando sobre a minha trajetória e as experiências que eu tenho e o que eu posso contribuir com vocês. Eu acho que esse espaço virtual, ele acaba distanciando a gente um pouco, né? Ainda mais com as câmeras desligadas, a gente, acho que na pandemia acabou se acostumando um pouco com esse formato, mas eu já desacostumei. É, eu queria aproveitar que a gente tem poucas pessoas aqui, e acho que seria legal se eu pudesse ouvir um pouquinho de vocês que estão aqui. Qual que é o interesse direto, assim, que fez, né, vocês estarem aqui ouvindo sobre esse assunto, e que para que eu possa direcionar a minha fala, né, a minha ideia é contar um pouco da minha trajetória nesse universo da engenharia de áudio, que eu acho que acaba falando sobre esses processos que interessam a gente hoje, né, dessas práticas simplificadas e mais reais mesmo, assim, para o nosso universo, mas eu acho que seria massa se eu pudesse ouvir vocês antes de começar a falar, e aí depois eu me apresento. O que vocês acham? Não sei como é que vocês estão fazendo nas outras falas, mas eu gostaria de fazer assim. O que você acha, Otávio? Tem a Val aí, que eu já conheço. Não, É, pode ficar livre. e aí é isso, assim, né? Então vou pedir os nomes, vou citando os nomes, vou pedindo para vocês me falarem o que vocês esperam dessa minha fala. E ao mesmo tempo eu queria falar também que o que eu for colocando aqui, trazendo, eu queria que não fosse uma palestra, assim, queria que vocês me interrompessem mesmo e trouxessem questionamentos, dúvidas, contar histórias, né? Eu vi que agora no final da fala da Glau já aconteceu um pouco isso. Queria que isso fosse de verdade, que vocês ficassem livres para me interromper mesmo, assim, que eu acho que com isso a gente aproveita melhor o nosso tempo, né? Não fica essa coisa de esperar eu colocar tudo aqui que eu preparei para vocês. Então, eu vou, já que eu conheço a Val, eu vou falar para ela falar primeiro, e aí em seguida eu vou chamando os nomes. Você tá aí, Val? Ou não sei se ela já voltou também, né? Tem que ver. Quem que tá aí, que já quer falar? Tem Durães, Fábio e Artifício. Oi, eu tô aqui. Ei, tudo bem? Pode chamar de arte, é meu nome é artístico. Márcia. Meu interesse não é só na produção, né, instrumental, mas é na produção completa mesmo, né, de música, de entendimento da concepção sonora e da acústica, de todo o tratamento do som, né? E eu acho que eu sou de Goiânia, eu tenho 30 anos, sou artista independente, e aqui carece um pouco, né, de engenheiros de áudio. Mas é mais curiosidade mesmo para entender, assim. Eu sou produtor musical, rapper, artista independente, já tem um tempo. Então eu quero muito saber mesmo, e eu fico muito feliz que é uma mulher que está dando essa aula, porque normalmente são os homens que dominam. É. Ah, que massa, prazer, que bom. E você faz as suas produções também? Sim, eu produzo a mim mesmo, outras pessoas. Eu tô agora no processo de gravação de um álbum. Que legal. E eu que produzi assim, o álbum, mas aí eu quero buscar outros conhecimentos, né? Sim, é um universo enorme, né? Mas que bom, é o caminho mesmo que muita gente está fazendo, né? De se produzir. Legal, prazer, que bom que você se apresentou.
Espero que eu traga coisas interessantes. Quem mais que está aí que já pode falar? Senão eu vou me apresentando também. Acho que o pessoal não voltou ainda. Ei, É um pouco... gente. Ei, Val. Oi, Laura. Eu tô aqui. Eu tô trabalhando, então não vou conseguir ficar tão presente, mas vou aproveitar que agora tá tranquilo. E aí vou me apresentar. Posso me apresentar, então? Acho que Por é isso que tá favor. acontecendo, né? É isso. Prazer, gente. Eu sou Val, sou técnica de som, coisas de áudio no geral, né? Musicista, sound designer. Tô aí nesse rolê do som e já tem uns 3 anos. E tô buscando formações no geral, né? Fiquei sabendo desse rolê hoje. Aí falei, quer saber? Vou me inscrever, tem um tempo que eu não participo assim de eventos online. E aí tô aqui. Aprender mais um cadinho é sempre bom, né? Vou ficar meio de ouvinte, assim, não vou conseguir participar muito, não, mas tô por aqui. Muito bom, Val, obrigada. Que bom que você está aqui. Val é uma colega queridíssima que eu fico muito feliz de estar aí entrando no mercado junto. É, é isso. Muito bom, Val. Pode falar, Fábio. Fábio, você está aí? Pode se apresentar, se você quiser abrir seu microfone. Aí, deu? Deu, né? Deu certo. Meu nome artístico é Dom Preto, né? Chama, Dom Preto. E tô aqui para aprender um pouquinho sobre produção também. Eu produzo aqui, gravo minhas coisas mesmo, assim, mas não tenho nada, assim, no termo de produção, nada profissional, né? Então, pretendo aprender com vocês alguma coisa para saber mais, né? Assim, eu tô mais no ponto a pedir produção do que produzir, sabe? Estou mais na área artística, mas eu estou interessado ao saber, né? Eu estou com vocês aí. Legal, prazer. Prazer, Espero que eu possa te acrescentar coisas. com certeza. Tchau, tchau. Até mais. Fechei o microfone. Quem não falou foi ainda a Ana Clara, que chegou agora. Você quer se apresentar, Ana? O pessoal está entrando, gente. Eu estou pedindo para cada um falar por que está aqui, qual é a expectativa que tem, se apresentar um pouquinho, para eu conseguir direcionar um pouco mais minha fala. Então, Ana e Educa, que entraram agora, se quiserem se apresentar. Por favor. Eu posso me apresentar rapidinho. Tudo bem? Meu nome é Ana Clara. Eu estou estudando música agora, lá na UFMG, licenciatura. E eu tenho muita curiosidade na área de produção, né? Na verdade, por um tempo eu tinha alguém que produzia músicas para mim, mas essa pessoa não pôde mais, ela abandonou o projeto. Então, assim, eu nunca antes tinha pensado em mim como uma produtora, nem nada. Mas aí agora eu tô nesse processo, porque eu tô com essas músicas que eu tô querendo muito dar vida para elas. E eu acho que eu quero ir descobrir um pouco a minha personalidade na parte de produção, mas principalmente, como eu vi que essa matéria de engenharia de áudio, eu acho que a parte das ideias para mim é mais fácil do que a parte prática. Então eu queria aprender muito sobre como funciona o processo de gravação, né? Como que eu posso fazer uma música de mais qualidade, né, com um som mais bonito. Enfim, é isso. Bom demais, Ana, que ótimo. Bem-vinda. Espero que eu possa te acrescentar e te animar para suas produções.
Vou aproveitando que está o pessoal aqui ainda, então vou chamando para falar. Educa, você quer se apresentar? Educa Batuca. Oi, gente. Meu nome é o Anderson, né? O pessoal me conhece como Lasanha. E a minha expectativa aqui também é aprender um pouco sobre engenharia de áudio, né? Esse universo maravilhoso aí da captação, né? Da gravação, dessas coisas todas aí. Então, vamos ver, né? É um prazer, tá? Massa, bem-vindo. Espero que seja rico para você. Bom, então acho que quem chegou por enquanto chegou, né? Faltou alguém para falar, gente? Eu pulei alguém? Por favor, me corrijam. Não sei se chegou mais alguém nesse meio do caminho. Ah, Paula. Paula entrou agora. Você está aí, Paula? Você quer se apresentar? Boa tarde. Então, desculpa o atraso, gente, eu acabei me embolando aqui no horário. Bom, eu estou entrando no mundo da música faz pouco tempo. Eu sou compositora, eu canto, e agora estou com o desejo de focar mais nas minhas produções, de pensar mais gravações em casa. Então, estou montando um estúdio, e aí eu vi a palestra e achei que poderia ser útil, um conhecimento para mim. E é isso, obrigada. Que ótimo, bem-vinda. Espero que seja útil mesmo. Bom, acho que agora foi todo mundo que está aqui, né? Me corrijam se estiver faltando alguém. Eu vou contar um pouco da minha trajetória e aí a gente continua nosso papo. Reforçando aqui, por favor, me interrompam, perguntem, contem casos. Eu quero realmente que seja uma troca entre a gente, tá? Quem quiser ligar a câmera, acho que eu vou ficar mais confortável também de ver a carinha de vocês. Mas também fiquem à vontade, tá bom? Vou começar a falar, qualquer coisa vocês me interrompam. Bom, eu comecei a trabalhar com áudio em 2009. Acho que foi uma sorte minha, assim, eu ter conseguido descobrir essa vontade, essa intenção dessa profissão nova, né? Nessa época mesmo de escolher o caminho que a gente vai seguir. Eu cresci numa casa de músicos, eu sou filha, minha mãe e meu pai são da música, minha mãe chama Márcia Guerra, musicóloga, trabalha em muitos projetos com educação musical, formação na cidade, e meu pai é o José Dias, baixista, que é isso, músico igual vocês, e todos os colegas que a gente conhece, né, tocando em várias gigs e dando aula, e shows, estúdios, então eu cresci nesse universo, assim, da música mesmo, considero que eu vim da música. E a gente, então eu também considero que a minha formação veio de casa, assim, claro que eu estudei, tive a oportunidade de estudar música desde criança, e acho que isso é uma coisa muito importante que eu sempre ouvi, né, desde que eu comecei a pensar nessa profissão, era o que eu escutava de todos os técnicos, que a gente tem que estudar música. Isso para mim foi muito bom, então, que a minha formação de um treinamento de ouvido, né, de uma sensibilização mesmo, veio de dentro de casa. Só que, ao mesmo tempo, mesmo eu sendo muito ligada à música, muito musical, eu sempre fui muito das áreas das exatas, muito mais técnica, assim. Então, eu não me via exatamente cursando um curso de música, mesmo sendo muito ligada à música. E aí, quando a gente, né, chegou essa hora de escolher lá qual vestibular fazer, o ensino médio chegando, e aí, qual que é, né? Cardápio lá de universidades e cursos, o que eu vou fazer? Não sabia o que eu queria, e aí, né, conversando em família, pensando nas minhas habilidades, o que eu queria, eu me atentei para essa profissão. E aí, desde então, isso era adolescente ali, e comecei a ver os caminhos que eu poderia seguir, porque a gente sabe que não tem, não sei se vocês sabem, mas a gente não tem uma engenharia de áudio aqui no Brasil ainda, né, uma faculdade. Lá na época que eu estava entrando na faculdade, fazendo vestibular, estavam abrindo o curso de engenharia acústica na Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, foi o primeiro curso mesmo de graduação pelo MEC, que tratava sobre isso. Só que, ao mesmo tempo, era isso, a primeira turma do curso no Rio Grande do Sul, eu não fui para lá. E comecei a ver os caminhos que outros... tem na Bituca, mas é um curso livre. Eu até cheguei a entrar, estudei um tempo lá. Ela não é uma graduação mesmo, assim, né, de fazer vestibular, ela
é incrível, é um curso massa de engenharia de áudio, mais recente, naquela época ele não existia ainda, mas ele não é um curso reconhecido pelo MEC, então não é uma graduação, é um curso livre, mas muito, muito legal também. E, então é isso, né? Cursos técnicos livres a gente tem cursos muito bons em São Paulo, né? Cursos técnicos já tradicionais, antigos, que formam muita gente, cursos bem caros, inclusive, tem curso de todo jeito. Aqui em Belo Horizonte a gente tem o Dênio Costa, né, que é da DG, que tem a escola dele, que é a DGC Áudio. O Dênio é dos grandes mestres, ele é uma referência no Brasil e no mundo, assim, de engenharia de áudio, de otimização de sistemas, e a gente tem a honra de ter uma figura como essa aqui. Então, não é que a gente não tem formas de se formar, era mais esse caminho mesmo de fazer uma graduação, né? Qual faculdade que eu vou fazer? Eu não sei, porque o trabalho que eu quero, eu não tenho esse curso. Então, eu queria até ter estudado com o Dênio na época, só que era uma coisa assim, o curso era de noite, acabava 10 horas da noite no centro, o colégio, não consegui fazer na época. Então, resumindo, eu fui fazer engenharia, que é o que muitos colegas fazem, né? Várias pessoas eu vi na época estudavam engenharia elétrica, com ênfase em áudio, ou outras engenharias. Eu entrei na engenharia eletrônica, e na PUC. Comecei a estudar engenharia eletrônica em 2009, e aí, o que foi interessante foi porque, para mim, né, no mesmo período que eu entrei, em 2009, eu comecei a trabalhar como assistente no Acústico Estúdio, que é um acústico, hoje em dia ele está com o nome de Acústico Motor, que foi reocupado e está lindamente funcionando com essa fusão do estúdio motor com o estúdio acústico. Na época foi a Daniela Renault que me deu essa oportunidade, uma figura incrível da música instrumental, inclusive, então muito importante falar dela aqui, que a Dani não está mais entre nós, mas foi uma instrumentista muito foda mesmo, né, da cidade, percussionista, musicista, que, além de talentosíssima, uma pessoa que movimentou muito a arte na cidade, assim, com esse estúdio, com os projetos que ela fazia, mas o acústico é um estúdio que foi muito importante para a cidade, ainda e na época ele era muito grande, era um estúdio que era muito, ainda né, mas dos mais bem equipados, e tem uma sala muito espaçosa, e muito bacana a Dani abrir esse espaço, né, para uma menina, assim, que de fato a gente não tinha, eu era bem uma ETzinha, assim, querendo começar nesse universo, e ela abriu esse espaço para eu aprender, assim, como assistente. Isso foi muito valioso para mim. Então, é importante lembrar da Dani, assim. E ela era das pessoas, por mais que ela não fosse engenheira de áudio, né, ela não exercia essa profissão, ela estudou, né? Ela viajou, então lá tinham muitos livros, ela estudou para montar aquele estúdio dela. Então, ela entendia do que ela fez. O acústico é um super estúdio, e é isso, muito, muito bonita a história que a Dani construiu ali, assim. Então, ela foi a primeira pessoa que me abriu essa oportunidade para trabalhar como assistente e, pela primeira vez, entender, tipo assim, ligar um cabo XLR, ligar um Pro Tools, entender o que é, assim, a ordem de equipamentos que você vai ligar no estúdio, né? Você tem que ligar a caixa de som primeiro, ou você tem que ligar a mesa de som, a placa, o computador, que tipo de microfone que é cada microfone. Eu não sabia falar Neumann, o nome da marca daquele microfone, dessa marca alemã que a gente usa muito, né? Eu nem sabia como é que falava o nome das marcas, estava aprendendo tudo. E aí, beleza, entrei nesse universo. Com isso, a gente vai conhecendo pessoas, vai entendendo os funcionamentos das coisas. E aí, em 2012, eu tive a oportunidade de entrar para trabalhar numa produtora de áudio, que era na Trilha Produções, que ficava aqui na Serra, hoje em dia mudou de nome, chama Leve Music, que é só o Fantoni. Na época eram os sócios Márcio Brant e Felipe Fantoni, que me deram essa oportunidade de trabalhar lá com eles. Entrei também como assistente no início, e foi muito rico. Eu estou contando isso tudo, gente, porque os detalhes da história, porque eu acho que ela vai contando como o áudio pode ser diverso e né, eu trabalhei em tantas áreas, e trabalho em tantas áreas do áudio, mas no final das contas é tudo só. Os funcionamentos são muito parecidos, e as particularidades de cada projeto a gente vai entendendo à medida que elas vão aparecendo.
mas no final das contas parece que a minha trajetória é muito diversa, mas ela está muito pautada nos mesmos princípios do som, assim, né? E como é que a gente vai captar aquilo, para onde que aquela mídia vai. E aí, lá na trilha, foi legal que, para além da música, lá era uma produtora de áudio. Então, o que é uma produtora de áudio? Ela não era só um estúdio, que já é muita coisa, né? Um estúdio de música, que os músicos vão lá ou para ensaiar, ou para gravar um disco. Lá também funcionava desse jeito, então trabalhei com várias coisas nesse sentido, né? Desde gravação, preparação de ensaio, mixagem, masterização. Mas também, lá eu comecei a trabalhar com audiovisual, então, com pós-produção, que é o desenho de som, né, o Foley, sonoplastia, né, que são os sons que a gente acrescenta nos filmes, ou também só o tratamento de áudio, né, a mixagem, edição. Então, comecei a trabalhar também no universo do cinema, e entendendo que está tudo junto ali. Para além disso, também trabalhei muito com publicidade lá. Então, a gente fazia muitas peças para rádio, vídeo de publicidade, gravava muita locução, trabalhei muito com acessibilidade, que é audiodescrição. Hoje em dia, a acessibilidade está muito mais presente do que naquela época. Ela ainda... acho que a Libras, né? As Libras estão, hoje em dia, graças a Deus, que bom que a coisa já está... que é obrigatório mesmo, que tem que ter em todos os projetos, acho que fica mais palatável para a gente lidar com a pessoa das Libras. Mas a audiodescrição tem muita gente que ainda não compreende, e é uma medida de acessibilidade que ela também é obrigatória e muito importante, que é para as pessoas deficientes visuais, né? Que aqui quem está fazendo Libras está pensando em quem não escuta. E no caso da audiodescrição, a gente pensa em quem não enxerga. E também é um universo muito interessante do áudio, acho que todo mundo tem que saber que existe esse universo, até porque os projetos que vocês forem fazer vão, em algum momento, precisar de uma acessibilidade nesse sentido. Então, se alguém tiver dúvida, quiser conversar mais sobre isso, a gente pode trocar, posso falar mais. Então, foi um universo também que eu trabalhei muito lá, audiolivros, né? E fiquei lá até 2015. Em 2015 eu saí e abri a minha produtora, virei freela, né, que é o que... Lá eu era funcionária de um estúdio normal, funcionária, carteira assinada, 8 horas por dia, e estudava à noite. Então eu comecei a sentir necessidade de viver essa vivência de um técnico de som, de uma engenheira de áudio livre no mercado, assim, né, para conseguir ter meu tempo mais... aberto para pegar projetos diferentes, já que eu estava sempre dentro do estúdio. Quando eu comecei a querer sair de lá, aí eu comecei a fazer também shows ao vivo, né, a operar som ao vivo, porque como eu estava só dentro do estúdio, não tem jeito, né, de ficar fazendo show, assim, pegava alguns nos fins de semana e tal, mas não era o que eu mais fazia. E aos poucos eu comecei a entrar nesse universo do ao vivo, das viagens, de produções externas, assim, né? Quando eu saí de lá e criei a Maré, eu também entrei no universo da captação de áudio para audiovisual. Então, acrescentei essa vivência de estúdio e somei essas vivências de campo, né, que são do show ao vivo. Então, desde 2014, mais ou menos, que eu estou mais muito nesse mercado também de som ao vivo para shows, que eu acho que é isso, tá tudo... acrescenta o desespero do ao vivo, da correria, dos BOs, os perrengues que a gente, né, todo mundo aqui, imagino que saiba os problemas que a gente tem em shows, mas, ao mesmo tempo, eu ainda continuei entendendo tudo como uma coisa só, assim, e levando isso para mim. Acho que uma coisa que sempre passou pela minha cabeça e em diversos momentos eu me peguei parando para pensar sobre essa engenharia de áudio, é que como o meu caminho foi sempre muito diverso, então sempre me vem essa sensação, ainda vem, de, poxa, eu tinha que me especializar em alguma coisa, né, desse jeito eu não vou ficar boa em nada, vou fazer tudo meio mais ou menos, ou então entendendo que talvez esse caminho natural de uma escolha, ele tenha que acontecer. Acho que, né, falando sobre momentos
particulares da minha vida agora. Eu estou entendendo o que eu preciso, o que eu quero, o que eu não quero fazer, mas eu acho que cada projeto que eu pego, cada fala como essa que eu faço, cada conversa que eu tenho, troca com colegas, com produtores, com músicos, com técnicos, eu vou entendendo que esse caminho, ele pode ser diverso, né? E cada pessoa vai ter as suas particularidades. A minha particularidade é ter um perfil diverso, de viver diversas estruturas, possibilidades, perrengues, projetos, e diferente de colegas que são fodas especialistas em determinadas coisas, sei lá, um colega que é absurdo na masterização, ou só na mixagem, ou só na gravação, ou só na operação. Eu acho que cada um tem o que tem de melhor para oferecer, né? E eu acho que falar sobre engenharia de som nesse lugar que eu sei que eu fui chamada hoje para falar, eu acho que tem tudo a ver falar sobre essa diversidade do som mesmo, dos universos, e ao mesmo tempo como todos eles se parecem e são complementares, assim. E eu acho que para vocês, para todo mundo que está aqui, ainda mais nesse universo que a gente vive hoje, principalmente para não sei se exatamente depois da pandemia, mas é um universo muito do audiovisual, né, das produções audiovisuais. Eu vi a Glau falando no final da fala dela, né, você vai exatamente, o que é melhor? É você gravar um disco, gravar um EP, gravar uma música, ou talvez produzir um show? Que às vezes esse show vai te trazer mais possibilidades, e às vezes não é só o show como um evento, às vezes é um show como um produto também. Ao invés de você gravar esse disco num estúdio, no seu estúdio sozinho, você pode produzir esse show e gravar esse show. Isso é o que muita gente tem feito, né? E aí, quando você vai gravar esse show, você pode gravar só o som desse show, mas você pode também gravar o vídeo, né? Que é o que a maioria das pessoas gostam de fazer e querem fazer, já que você está produzindo aquilo tudo. Você está lá lindo, fez seu figurino, produziu o cenário, já é pode ser uma estratégia, né, de já criar o seu material. Isso aí eu peguei o final da fala dela, mas eu acho que todas essas conversas, acredito que também a engenharia de áudio ajuda a tomar essas decisões sobre qual produto você vai escolher para investir, né, para querer vender para o seu público, onde você vai ter um custo-benefício melhor para você, que você consegue já aproveitar aquilo, né? Você vai fazer um projeto de um disco inteiro, você vai fazer 2 músicas, você vai fazer um show e vai finalizar quantas músicas, você vai fazer esse show inteiro. Isso tudo que eu estou falando disso sobre as misturas das mídias, né? As lives da pandemia, né? Essa coisa de que, de fato, a pandemia empurrou muita gente para que começasse a fazer as próprias produções, né? As próprias lives. Então, qual tipo de equipamento que compra? Não necessariamente o equipamento que você vai comprar para fazer uma live da sua casa vai ser o mesmo tipo de equipamento que vai ser útil para você gravar suas próprias produções. Mas uma coisa já vai ajudar muito outra. Mas você tem que entender qual que é a sua prioridade, o que você vai investir, que tanto de dinheiro que você tem. A gente tem também uma transformação grande nos últimos anos sobre as possibilidades de adquirir equipamento, né? Então, não tem... Claro que existem as marcas consagradas, que a gente sabe, tradicionais, carérrimas, milionárias, que vão entregar resultados que a gente sabe que são muito robustos, tem. Mas, ao mesmo tempo, a gente também sabe, está vendo aí, não tem como fugir disso, que tem um tanto de marcas chinesas, japonesas, coreanas, né, uma tecnologia que já está muito espalhada, difundida. O som, ele está com muito produto, muita produção de equipamento, de material. Então, isso acho que é uma coisa que os artistas estão aproveitando, né? De conseguir comprar e ter algum tipo de produção com uma certa qualidade, sem gastar horrores. Você consegue comprar microfones com custo-benefício super legal, placas de som mais simples, e aí é isso, você pode comprar com a qualidade muito ruim, com a qualidade muito boa. Então, aí agora eu acho que o novo desafio atual é assim, tem aquela oferta enorme de equipamentos, né, de microfones. Você entra nesses sites chineses, até aqui no Mercado Livre você já consegue comprar coisas legais,
O desafio agora é você saber se comprar uma coisa que não vai se estragar em uma semana, né? Que não seja horrorosa, porque as marcas você não tem muito parâmetro, assim, né? Você não conhece exatamente aquelas marcas. Então, a forma de indicar equipamento, por exemplo, hoje as pessoas vão me perguntar, sei lá, na época da pandemia isso aconteceu muito, né? Nossa, qual placa de som que eu compro? Qual microfone? Qual o melhor lapela? Nossa, é difícil saber, porque tem tantas, você tem que ver os reviews, você tem que ler o que as pessoas estão falando, você tem que assistir a live de quem comprou, ver dica de youtuber que usou, ver review, porque eu hoje em dia, para eu poder indicar para as pessoas os equipamentos, eu vou pesquisando, é assim, né? YouTube tem muito review de equipamento, então acho que os caminhos para as produções independentes, né, que é o que a gente está pensando em falar hoje mais, essas questões mais práticas, assim, eu acho que todo mundo que está aqui, principalmente, tem noção disso, assim, né? A gente não está mais naquele mundo distante do o que é uma produção, como eu vou contratar um estúdio, os dilemas são outros, assim. Né, as escolhas estão muito mais nas suas mãos. Então, isso é muito massa, muito rico, né? Muito rico de possibilidades para quem está afim de produzir. Ao mesmo tempo, eu também vejo muita gente angustiada nisso, porque, tipo assim, nossa, então, agora eu tenho que saber fazer tudo. Isso é muito louco, né? Porque é o que a Agla estava falando, você tem que fazer coisas que tem a ver com o seu trabalho, você tem que ter tempo para poder compor, você tem que ter tempo para pensar suas questões, suas coisas. Experimentar suas músicas, criar parcerias, e não necessariamente, às vezes, você está afim de preocupar com o microfone que você vai usar, ou mixar depois aquilo, né? Que saco, tem muita artista que não quer também, né? Que não quer compor, quer tocar, quer cantar, e eu acho que uma coisa não exclui a outra também, né? Esse tipo de lugar que eu acho que não é todo mundo que tem que entrar, né? Eu estou aqui querendo enriquecer os conhecimentos e a base de vocês, mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa compreensão não te obriga a ter que tomar atitude sobre isso, e ter que fazer, e ter que saber mexer naquele microfone, que é o que eu gosto de fazer muito. A minha fala é muito sobre isso, assim, em todas as oficinas que eu costumo dar. Não sei se todo mundo está aqui já acompanha a minha trajetória de outros trabalhos que eu faço, ou de outras aulas que eu dou. A minha busca, para além de dar cursos profissionalizantes, é capacitar as pessoas e proporcionar diálogos mais enriquecedores com quem vai trabalhar com você. Então, não necessariamente eu quero que você saia da minha aula, da minha fala, entendendo exatamente todos os tipos de microfone. Aqui a gente tem 1h30 de fala. Eu não tenho essa pretensão de passar para vocês aqui, então todo mundo já vai saber, sair daqui sabendo quais equipamentos tem que comprar, e como é que funciona tal tipo de microfone, tal placa de som. Não é exatamente isso. Estou aberta. E a gente pode ter tempo para fazer isso, com calma e tudo, mas eu sei que eu não vou fazer isso, não tem como, né? É muito complexo o nosso trabalho, é muita coisa. Então, essa minha fala hoje, ela é de sensibilização mesmo, assim, eu vou trazer um esquema de um sistema de sonorização que eu vou botar aqui daqui a pouco, a única coisa que eu vou compartilhar para a gente falar sobre isso, sobre os processos de etapa de produção de um áudio, seja ele para um show, para um vídeo, para uma live, para um seu disco, para qualquer coisa. Então, vai ter esse momento, mas eu acho que todas essas falas aqui, e tudo isso que eu estou falando, é importante para essa compreensão de que, da importância da engenharia de som mesmo você querendo pegar a mão na massa ou não, sabe? Então, seguindo esse raciocínio de que, mesmo se você chegar à conclusão de que você não tem saco para fazer isso, e que você quer contratar alguém para fazer, você tem que saber falar para essa pessoa o que você quer. Você tem que conseguir direcionar de alguma forma o seu caminho, né? Ser dona do seu caminho. Sugerir coisas, não necessariamente o microfone vai ser seu, mas você pode pensar algum microfone que você achou interessante, ou alguma estética que você queira para a sua voz, no caso não, para o seu instrumento, né? A gente está falando de instrumentos.
ou pro, sei lá, o tipo de espaço que você quer gravar, o tipo de sonoridade que você queira trazer. Então, eu gosto muito dessa fala que capacita diálogos e conversas e processos, né? Tenho essa oficina, já que eu estou contando da minha escolha ainda um pouquinho, é isso, eu dou essa oficina de áudio para mulheres da música, então isso também eu acho muito importante eu já colocar aqui, que a minha busca é sempre para trazer mais mulheres para a técnica, e não necessariamente só buscar colegas, que é o que eu faço muito, fico sempre muito feliz, muito emocionada de ter Val junto comigo e outros colegas que estão entrando, porque é um caminho difícil mesmo, da gente, como mulher, entrar nesse universo da técnica. Então, as minhas falas, elas são sempre para encorajar e trazer mulheres para esse universo, mas não necessariamente para formar mesmo, porque eu sei que é isso, não é todo mundo que quer ser técnica. Então, a minha intenção é mesmo capacitar diálogos, usar essa palavra do empoderamento mesmo, né, de você diante do seu trabalho, conseguir se comunicar, conseguir contratar bem os profissionais que você se interessa, conseguir lidar com a equipe técnica dos shows que você vai fazer, equipe técnica do espaço, produção, enfim, eu acho que isso é fundamental para que todo mundo consiga trabalhar bem, consiga botar a sua arte em prática mesmo, colocar aquilo para o seu público, né? Então, se você não tem um diálogo bom com quem está trabalhando com você, acho que a maioria que deve ter tido já experiências de fazer shows, e imagino que vários já tiveram experiências frustrantes lidando com engenheiros de áudio, técnicos de som. A gente tem um universo a isso, né? Essa trajetória que eu contei, por exemplo, da minha formação, como eu me coloco como uma pessoa sortuda, de desde nova já ter vontade de seguir essa profissão, mas a maioria das pessoas que trabalham com áudio hoje em dia não seguiram esse caminho, né? Como a gente não tem essa profissão a princípio ali como uma opção, as pessoas vão caindo meio por acaso, ou é alguém que é músico, ou era um moço que trabalhava ali carregando equipamento, e aí quando ele se viu, ele já estava ali cuidando da mesa de som, ou então era alguém que trabalhava na produção e se viu interessado, e aí quando viu começou a aprender, e quando viu já estava ali operando o som da banda do amigo. Então é um universo que ele acaba sendo informal em vários caminhos. E aí vários gaps, buracos mesmo, de comunicação, de formação, de estrutura de mercado vão se criando. E eu acho que todo mundo que é artista, que vive, que trabalha com artista, que trabalha com produção, e pessoas da técnica têm consciência desse abismo que existe, né, entre o universo artístico e o universo da engenharia de áudio. Então, acho que as minhas falas, elas tentam muito trazer isso, assim, da gente, tanto dos artistas terem empatia com o discurso técnico, e também de tentar transformar esse universo técnico, assim, né, de ver como a gente trabalha junto, é todo mundo uma equipe, né, a equipe de engenharia de áudio, ela está realmente muito conectada com o artista, e o artista é muito dependente dessa mão de obra mesmo, assim, né, muitas vezes eu acho que o artista não tem noção do tanto que, se a gente trabalhasse junto, a coisa talvez pudesse caminhar melhor, e vice-versa, né, então, bom, isso é o que eu acredito sobre a engenharia de áudio. E é isso, assim, o que eu acho muito bonito dessa profissão e dessa função é a busca por fazer os projetos acontecerem, né? Independente do que eles sejam. Ele pode ser um podcast, ele pode ser um programa de YouTube, pode ser um show, um pocket show, um voz e violão no boteco, uma música numa exposição, uma música que vai sair no rádio. Pode ser tanta coisa, pode ser uma instalação louca, artística, né? A gente sempre vai passar por esses processos que eu vou mostrar esse esqueminha agora para vocês, assim. E aí, cada um vai se encaixar, né? De acordo com as suas particularidades. Vou compartilhar esse slide aqui, e se alguém quiser aproveitar para comentar alguma coisa, falar alguma coisa, perguntar. Deixa eu ver.
Preciso liberar privacidade. Só um segundo, gente. Eu tenho que abrir pelo janela. Não é possível. É porque ele está falando que eu preciso reiniciar a minha tela, reiniciar o Google Chrome para eu conseguir compartilhar minha tela. O que eu faço, hein? Será que eu saio e volto? Acho que ele não vai deixar. Deixa eu tentar mais uma vez. Acho que eu vou fazer isso então, gente. Eu vou reiniciar. Porque senão não adianta, né? Eu entro e saio rapidinho. Foi? Poxa. Não estou conseguindo. Eu vou sair e vou voltar. Vocês me perdoem. Já volto. Até já. Nota, suei aqui. Vamos ver se agora vai. Tomara que vá. Se não for, aí. Bom, essa trabalheira toda para mostrar essa obra de arte. Vocês estão enxergando? Me falem como é que está aparecendo para vocês. Para mim tá aparecendo a tela não tá, tipo assim, ela não tá aberta, mas ela tá ali, tá aparecendo. Não sei explicar direito. A telona. Coloca em modo de slide. Exatamente. Aqui? Na barrinha da direita ali. Modo de visualizar em slide. Tô me sentindo Aí, uma tenta aí. tia. Aqui? Não, era onde estava ali a seta. Slide. Embaixo lá onde estava a seta, tenta clicar lá, modo visualizar, exibir. Deixa eu ver. Tô perdida. Na lupa ali, em cima da lupa ali, tenta. Pois é, mas aí aqui aparecem umas opções. O quê? Tá escrito o Exibição em quê? uma página, exibição em 2 páginas, tamanho real. Modo leitura. Modo leitura. Melhorou para vocês? Sim. Obrigada. Então, esse slide, eu fiz ele já tem um tempão, mas, aqui no nosso caso, não está correta essa vozinha aqui, porque a gente está falando de música instrumental, mas eu acho que ele resume bem todas as etapas de processo de
99% das produções que a gente tem uma engenharia de áudio envolvida, né? Porque qual que é a nossa função na engenharia de áudio? É entender quais são as demandas de um projeto, né? Deixa eu até ver se eu tenho aqui, numa pré-produção, por exemplo. A gente tem que entender. Antes da gente produzir qualquer coisa, você tem que fazer essa pré, que é entender qual que é a demanda do projeto. Quais são as demandas do áudio? Quem que é... Que artista que é esse? Qual que é o nosso projeto? É um filme? É um show? É um vídeo? Né? Esse slide eu nem ia mostrar, não. Só estou falando ele da pré mesmo, assim. Então, antes de a gente pensar exatamente qual equipamento, ir lá, chegar na hora, passar o som, não sei o quê, a gente tem uma conversa enorme. Por exemplo, dar um exemplo agora bem real, que eu vivi agora com o PT, inclusive o Pedro, que estava na fala da Glau agora. A gente fez a pré-produção do carnaval, por exemplo. A gente trabalhou junto em alguns blocos. Então, muita gente não tem ideia, né, do tanto de trabalho na parte de engenharia de áudio que a gente tem para fazer um bloco acontecer, por exemplo. Não é só chegar lá no trio e, tá, contratou o cara do trio, os equipamentos estão lá, ou, contratou equipamento. Não é só isso. A gente tem que pensar, por exemplo, tem uma grande discussão no carnaval que é sobre a microfonação dos instrumentos no chão, por exemplo. Né? Vocês já devem, não sei se vocês acompanham alguns blocos, alguns trios, alguns funcionamentos de blocos diferentes, mas tem bloco que tem, eu estou falando os blocos que tem a sonorização, né? Que vai ter um trio, alguma coisa assim, um carro de som. Tem bloco que gosta, que sente a necessidade grande de ter instrumentos de percussão microfonados no chão. Tem bloco que acha que isso dificulta. Tem bloco que entende que isso é uma necessidade, mas não tem dinheiro para colocar isso. Tem bloco que entende que isso é uma necessidade, mas que acha que talvez não seja uma prioridade. Talvez seja melhor colocar instrumentos em cima e talvez menos embaixo. Então, não tem uma regra. O que eu quero dizer é isso. Assim. Então, para cada projeto, para cada processo, a gente vai pensar quais são as necessidades, quais são as dificuldades, o que é melhor, qual que é o orçamento, o que a gente tem para usar, o que a gente quer, qual que é o tamanho do público, qual que é a finalidade daquele projeto. Então, por exemplo, outra coisa que ajuda a definir, vai chover, não vai? Os microfones, vai valer a pena colocar na chuva? Qual que é o horário daquele concerto, daquele cortejo? Enfim, eu estou falando isso por causa dessa coisa de pré-produção, que é fundamental, e a gente vive muito ela. A pré-produção é o que vai ajudar a coisa se desenrolar tecnicamente, né? Estou dizendo de pré-produção para a gente, porque vocês estão aí careca de saber de todas as outras produções de pré que vocês têm que pensar, né? Desde cenário, figurino, ensaio com a banda, todos os seus ensaios interiores e produções, né? Sabe que é um grande universo. Eu estou falando aqui da pré-produção técnica do áudio, da engenharia de áudio, né? Que é o nosso objetivo aqui, pensar aquela solução. Então, todos os projetos vão ter qualquer coisa, vai ter uma fonte sonora, que é o nosso objetivo, normalmente, para a gente, por exemplo, quando contratam uma engenharia de som, ela é para quê? Ela é para fazer ou um registro de algum som, né, que a gente precisa de algum equipamento, alguma coisa, porque eu falando aqui não está sendo registrado sozinho. Aqui tem um microfone do meu computador que está fazendo exatamente esse mesmo caminho que a gente vai passar aqui para chegar meu som até vocês. Ou então a gente quer fazer chegar algum público, né? Que é o caso de uma sonorização de um show. A gente não... Quando é que a gente precisa de uma sonorização, de uma engenharia de áudio? É quando a gente tem um espaço, a gente tem um emissor, né? Que pode ser uma voz, pode ser um instrumento, pode ser qualquer coisa que solte som, e a gente tem quem tenha que ouvir aquilo, né? A gente tem um público. Então, a partir do momento que você chega num ponto que
aquele espaço não está dando conta, assim, né? Aquela fonte sonora sozinha, sem nenhuma forma de amplificação, não está dando conta de chegar em todo mundo que está ali para ouvir, a gente tem a necessidade de uma engenharia de áudio, uma sonorização. Às vezes, essa engenharia de áudio, ela não necessariamente ela está só quando o equipamento elétrico entra, né? Quando o equipamento eletrônico entra. Pode ser uma engenharia de áudio pensando num espaço acústico, um posicionamento do artista, posicionamento do público. Às vezes, isso já faz, talvez, nem precisar de microfone, por exemplo. Isso já é um pensamento de engenharia de áudio. Né? Às vezes, você vai fazer uma voz e violão. Dependendo da posição que você coloca o artista, ou qualquer outro instrumento, aquela posição pode ajudar ao músico, ao público escutar o que está acontecendo, ou pode atrapalhar também. Então, para além dos equipamentos, a gente já começa a pensar, né, essa engenharia. Então, beleza. Precisou de alguma estrutura, precisou desse raciocínio. A gente vai pensar qual que é a melhor forma de captar esse som, né? Qual que é o melhor caminho para a gente conseguir o que a gente quer, né? Porque uma coisa, aí aqui, nesse universo dos microfones, é um universo enorme, isso aqui são aulas e aulas, né? Porque pode ser os microfones condensadores, pode ser um microfone dinâmico, pode ser um cabo, vai ter o direct box. Eu estou aqui jogando vários nomes, que eu não sei se todo mundo está familiarizado, mas são formas diferentes da gente captar. Né? A gente tem, por exemplo, os microfones condensadores, que são microfones mais sensíveis, mais delicados, são microfones que a gente usa muito em estúdio. A gente usa também em show, para algumas situações, mas são microfones que você tem mais os detalhes da voz, as nuances, os detalhes dos instrumentos e de tudo que a gente queira captar. É lindo o som do microfone condensador? É lindo. Mas ele vai ser útil em todos os momentos? Não necessariamente. Porque, por exemplo, se a gente vai fazer um show, se a gente está gravando o som de um show e não de um instrumento separado, porque uma coisa é você gravar um instrumento separado, fechadinho dentro do estúdio, lá, dentro da cabine, ou dentro do seu quarto, que seja, isolado, só ele ali sozinho. Outra coisa é você gravar um show com aquele instrumento. Então, não necessariamente o mesmo microfone que foi interessante usar dentro do estúdio vai ser o mesmo microfone interessante para usar naquele show. Porque, se a gente for pensar nessa coisa de você estar lá num ambiente controlado, silencioso, que você consegue ouvir todas as nuances daquele som, se você está num espaço aberto, que tem outros instrumentos tocando, vai ter um vazamento absurdo. Porque aí os detalhes que a gente queria só daqui, vão vir detalhes que a gente não quer, vão vir detalhes de fora, né? Então, não necessariamente aquele microfone que era bom para uma coisa vai ser bom para essa situação agora. E aí você fala, mas aí eu vou perder qualidade de som do meu trabalho, vai mudar as características. Alguma coisa vai mudar sim, mas não necessariamente a qualidade, é só uma escolha técnica mesmo, que ela vai, de alguma forma, influenciar esteticamente também, mas são escolhas técnicas. Então, por isso que é interessante você, por mais que você não queira ter todos os tipos de microfone, não vai investir em todos os tipos de microfone, já direcionar qual microfone você vai precisar para aquilo ali, né? Você quer que tenha muito vazamento? Não quer? Você vai usar um microfone que é mais sensível ou menos sensível? Você vai ligar no cabo, porque aqui a gente tem formas de captação, né? Tem instrumentos e vozes e tudo que a gente vai pegar com o microfone, porque essa fonte emissora, a gente solta som no ar. O que é o som, né? O som são movimentações das partículas de ar, é uma transferência de energia, né? Acho que todo mundo já deve ter visto quando uma caixa de som tá com som bem alto e aí ela fica mexendo assim. Aquilo ali ela tá bem alta, né? Então a gente consegue ver ela com os próprios olhos. Normalmente a gente não consegue ver. Eu tô aqui falando, o som tá chegando em vocês, as pessoas conseguem ouvir a minha voz, mas eu não tô vendo as partículas de som mexendo, eu não tô sentindo exatamente, né? Então é meio difícil da gente compreender o funcionamento do som, mas ele é uma transferência física de energia mesmo. Tanto que a gente sabe que se você bota uma parede no meio do caminho, vai ser o som ele vai contornar, o que é muito legal, é uma propriedade do som muito interessante, né? Que ele ultrapassa barreiras, mas ao mesmo tempo ele também bate em barreiras.
ele se dissolve, ele perde energia, e quando a gente vê a gente vê esse movimento ali da caixa de som, aquilo ali é como o som é propagado mesmo no ar, né? A energia vai sendo transferida e vai ser recebida por alguma coisa. Ela vai ser recebida ou por um ouvido, né? Se tem alguém aqui na minha frente e eu estou falando, essa movimentação das partículas do ar que a minha voz está provocando vai caminhar até chegar nos sensores mais sensíveis dos ouvidos de quem estiver perto, e aqueles cabelinhos lá que a gente tem dentro do ouvido, que são super delicados, vão vibrar e vão ouvir a minha voz para a pessoa entender o que eu estou falando. No caso da gente fazer, no nosso caso aqui, por exemplo, não tem ninguém me ouvindo, além das minhas cachorras, então o ouvido delas está recebendo a minha voz, mas também tem o microfone do meu computador, que tem a sensibilidade dele, com certeza é um microfone bem sensível, porque eu não preciso chegar tão perto dele para vocês me ouvirem, né? Tanto que por isso que é um acordo de custo-benefício nesses microfones, porque a gente quer que eu não tenha que chegar tão colado para vocês me ouvirem, mas ao mesmo tempo tem vazamento, né? Não sei se está incomodando vocês, por exemplo, o som do trânsito aqui, né, perto da minha casa. Então, a minha voz, ela está sendo captada por esse microfone que está aqui, que tem uma membrana que está vibrando com o movimento do ar, da minha voz e de tudo que está em volta. Está processando esse som, fazendo todo esse caminho aqui, ó, de receber esse sinal e enviar. Essa caixa de som aqui é a caixa de vocês, aí na casa de vocês. Isso aqui está representando esse computador, né? A placa de som que ele tem aqui dentro. Assim. Na verdade, tudo isso aqui entra nesses processos agora, né? Porque a gente está registrando também isso tudo, então está sendo gravado isso. Não tem exatamente uma pós-produção, mas de uma certa forma tem, porque essa plataforma dá uma trabalhada ali, né, no nosso material. E aí, por exemplo, esse lado de cada saída é talvez, se essa fala fica gravada no YouTube, por exemplo, então ela vai ser registrada lá, é uma mídia de saída. E aqui ela está sendo processada ao vivo para vocês mesmo. Então poderia ser, sei lá, uma caixa de som para o público, alguma coisa assim. Então eu contei agora desse caminho que eu estou fazendo, né, da minha voz entrando aqui, mas isso poderia ser de um disco, por exemplo, né, que tem a fonte sonora com todos os instrumentos, todas as participações, tudo, que vão entrar em uma forma de captação, porque eu falei dos microfones, né, comecei falando do ar, né, que o som vai trafegar pelo ar, transferindo energia, vai ser absorvido, vai ser refletido, vai entrar em microfones, vai entrar em ouvidos, vai entrar em vários lugares, e, ao mesmo tempo, o som também não precisa ser captado só assim, porque a gente sabe que tem instrumentos que não soltam som, assim, né, um teclado, por exemplo. Um teclado, a gente, a princípio, tem que ligar ele no cabo, para o som dele chegar, né, para a gente conseguir captar ele. Tem violão que tem, né, um lugar da gente plugar um cabo, e a gente pode microfonar o som do violão, lindamente, mas a gente também tem essa possibilidade de pegar com um captador, assim como uma guitarra, assim como um baixo, né, que a gente precisa plugar ele em alguma coisa. Isso também está nessa parte aqui, ó, do mic e cabo, é uma forma de captação. E aqui é um universo gigante, gigante mesmo, assim, né, que é isso, cada um vai descobrir a melhor forma de fazer aquilo. É aí que está a arte da engenharia de áudio com práticas, né, que eu acho que cada um tem que fazer da forma que encontrar melhor, não existe melhor microfone. Uma coisa muito importante de se falar, não tem um microfone de voz, ou um microfone de bumbo, ou um microfone de sopro, ou um microfone disso, não tem, né? Isso é uma coisa que a gente não fala, não trabalha com esse tipo de raciocínio, porque todo microfone pode servir para qualquer coisa, né? Então, acho que isso é o que eu quero mais passar para vocês, assim, que a partir do momento que vocês compreendem esses processos, as escolhas ficam menos pesadas, menos doloridas, né, menos pretensiosas, né,
Acho que é isso que é massa desse momento que a gente está vivendo. Assim. Então, a partir do Flora, momento... Oi, eu tenho uma pergunta. por favor. Então, você estava falando acho que já tem um tempo que você falou com questão de instrumento, né, de captação de som de instrumento, e eu queria saber qual que seria a diferença de, por exemplo, captar um violão através de um microfone condensador, ou então plugar ele direto na caixa, na interface na mesa de som com o XLR. Qual que é a diferença do som de um para outro? Eu acho que vai muito de cada instrumento, sabe? Então, por exemplo, eu trabalho com pessoas, sei lá, quando eu trabalhava muito em estúdio, aí a gente ia gravar som de um violão para um disco, por exemplo. Aí a gente está nessa situação de que temos um ambiente completamente controlado. A pessoa que está tocando violão tem o violão lá, lindo, maravilhoso, com som incrível. Comprou, sei lá onde, o luthier tal fez, então o som, aquele som mágico do violão. Então, é interessante, já que a gente, se você está num estúdio que tem microfones legais, que tem um ambiente controlado, e tem-se essa possibilidade de captar o som do violão com todas as suas nuances e delicadezas, é muito bonito a gente poder fazer isso. Então, tem 1000 experimentações de você posicionar um microfone condensador aqui, mais na boca dele, em determinada posição, para pegar o corpo, os graves, e um outro mais direcionalzinho, em alguma posição ali do braço, tem regras, tem técnicas e tal. Então, a gente consegue sonoridades lindas, emocionantes do violão. Ao mesmo tempo, já aconteceu de eu trabalhar com alguém, sei lá, vou gravar um violão, e a pessoa fala assim, a captação desse violão é bonita demais. E aí a pessoa tem o captador incrível e o som sai lindo do violão, ligado no cabo, né? Quando a gente fala captação, o violão liga no cabo e é isso. Então, é isso, assim, você vai entender o instrumento que você tem e as possibilidades que você tem. Porque, às vezes, o som da captação do cabo não é tão bonito como o som dele reverberando no espaço, mas você não tem um lugar muito silencioso, ou você não tem um super microfone, ou então você tem que entender, nossa, o som de captação desse microfone é horroroso, o captador não é bom, não está funcionando bem, então vamos dar um jeito de microfonar ele mesmo? Eu acho que é mais isso, assim, é entender as suas possibilidades. Pode ter som de violão bonito com microfone dinâmico, porque você vai ter vazamento, mas você prefere captar ele com microfone de qualquer forma. Então, você vai botar um microfone que não seja tão sensível. E, às vezes, vai funcionar. Para show, essa escolha, às vezes, tem que acontecer. Então, é sempre uma troca mesmo com quem está tocando. E se o instrumento é seu, no caso, você vai ter que entender as condições que você tem, o tipo de equipamento que você tem, as suas prioridades para aquilo, né? Se você quer só o som daquele violão, ou se é um som de voz e violão, que às vezes já vai pegar sua voz junto. Então, é isso. Não tem essa regra, sabe? Entendi. Obrigada, Flora. Nada. Que mais? Então, é isso, assim, né? A captação, você vai escolher o que você vai fazer. Aí, a gente seguindo o caminho do nosso sinal, estou fazendo aqui é o fluxo do sinal. É um termo muito importante de se ter, assim, nesses conceitos técnicos. Fluxo de sinal. O sinal, sempre que a gente fala, o sinal é o quê? O sinal é o nosso som, né? É o nosso sinal sonoro que vai passear, ele vai passar, a gente vai captar ele de alguma forma, trabalhar ele, processar ele e fazer ele chegar em nosso público-alvo, dependendo de como seja. Então, seguindo o caminho dele, né, ele vai sair da fonte sonora, ele vai ser captado de alguma forma, seja por um microfone, seja por um cabo, e ele vai ter que entrar em algum lugar. Esse lugar podem ser várias coisas, que é essa parte aqui, que é uma interface. Essa interface pode ser uma placa de som, interface de áudio, né? Vou falar uns termos que são relacionados, assim, né? Interface de áudio e placa de som é a mesma coisa, né? Ela pode ser aquela mais basiquinha de todas que fizeram muito na pandemia, que é quase um pendrivezinho assim, né? Que é só pra você conseguir ligar um microfone ou ligar um instrumento, que foi muito útil para muita gente. E aí você meio que ligava no celular quase, né?
até placas de som, sei lá, igual essa aqui, ó, por exemplo. Ela tá cabeada nisso. Essa aqui é a minha plaquinha de som, que é minha amiga fiel escudeira, há muitos anos já. Ela Flora, tem... a gente não tá conseguindo ver sua imagem. Perdão. Então, deixa eu tirar aqui um pouquinho. Variar um pouco. A câmera, vocês não estão vendo? Uai. Ah. Agora eu tô vendo. Então, ó, essa é a minha placa de som, por exemplo. Que é uma Focusrite de 2 canais. É bem básica, tradicional, assim, né? Vocês devem estar acostumadas com isso. Isso é uma placa de som. Interface de áudio. Para que ela serve? Para que serve uma placa de som, né? A gente, normalmente, quando você quer gravar alguma coisa, você vai gravar um disco, vai gravar qualquer coisa, você tem que fazer esse som entrar naquele computador, né? Como é que a gente vai fazer ele entrar naquele computador? Normalmente, os computadores tinham aqueles buraquinhos, né? Tinha o buraquinho do fone, você ligar a saída de fone, e tinha um buraquinho de microfone também, que a gente ligava, né? Tem gente que usa ainda essa entrada para gravar coisas. Faz do jeito que dá para fazer. Só que o negócio é que aquela entradinha P2, ela não resolve essas questões todas, né? Disso que eu estava mostrando agora, das possibilidades de captação, assim. Você fica muito limitado. Então, a interface de áudio, a placa de som, ela é isso, assim, ela substitui aquele sistema bem simples de som que tinha dentro do computador, que já veio com ele, para um sistema externo, como se fosse um órgão externo ali do computador, que vai possibilitar ligar microfones. Porque se eu não tenho isso, como é que eu vou fazer o som do meu instrumento, o som da minha voz chegar dentro do computador? Né? Então, é uma interface, é uma forma de fazer aquele som chegar dentro do meu programa, qual programa seja, o que você quiser usar. Audacity, Presonus lá, todo no Endo, Logic, Pro Tools, todos os programas que você quiser usar, eles precisam de alguma forma receber aquele som, né? A não ser que você já importe do seu computador direto. Mas para a gente conseguir captar, você vai ter que ter uma placa de som. Então é isso. A função da placa de som é isso: fazer sons com um formato mais profissional, assim, né? Uma qualidade de sinal mais legal. Aí você já consegue ligar um cabo correto, né? O cabo correto, um cabo mais adequado, que é o cabo XLR, né? Que a gente usa muito para microfone. A gente consegue ter controles de ganho, a gente consegue ter um pré melhor. O que é esse pré? O pré é muito falado, né? Esse termo, o pré bom, o pré ruim. O pré é a forma como aquele equipamento vai transfazer o som, um som que vinha acústico, né? Vinha em energia sonora, ele vai se transformar em energia elétrica dentro do nosso equipamento, né? E essa transformação do som em energia elétrica, em sinal digital elétrico ali dentro, essa conversão de energia é que chama um pré, né, que é um pré-amplificador, assim, ele vai preparar aquele sinal para a gente conseguir trabalhar nele. E a forma como essa pré-amplificação é feita, é que vai dizer muito sobre a qualidade do material que a gente vai ter, assim. Por isso que é claro que faz diferença você ter uma placa de som milionária, sei lá, cara, com equipamentos e componentes muito bem feitos e muito bem produzidos, e de uma placa de som que você comprar ali no Shopping Oi, e que, você vai conseguir fazer a sua produção. Mas, com certeza, a forma com que esse equipamento trabalha essa energia ali dentro vai ser diferente. Então, é aí que a gente tem as diferenças de estrutura mesmo, né? Claro que não vai ser igual. Tudo bem, tem prêmios e pessoas que fazem produções maravilhosas em casa, e isso é incrível. Mas, no final das contas, no geral, a gente vai ter resultados, possibilidade de resultados mais limpos, mais claros, mais bem acabados, assim, com equipamentos que tenham isso, um pré melhor, né? É aí que os detalhes vão aparecendo, assim. Então, a primeira coisa que a gente precisa para conseguir gravar é ter essa interface, gravar ou
reproduzir, processar aquilo, né? Vou voltar para a apresentação, para o desenho lá. Então, uma opção é isso, né? Essa placa de som que eu tenho aqui, que ela, no caso a minha tem 2 canais, mas tem placas de som de 8 canais, de 16 canais, né? E tem estúdio que tem gigantes, porque você vai gravar um tanto de coisa ao mesmo tempo. Eu, no meu caso, não preciso muito disso. Eu tenho, para outras possibilidades, outras formas de ter mais canais. Aqui, para mim, essas duas resolvem. E para muita gente que tem em casa, que vai fazer suas próprias produções, uma interface de 2 canais resolve muito, assim, né? Que você consegue fazer várias coisas. Mas não precisa ser necessariamente isso aqui, não é a interface, não é só uma placa de som como essa. Isso aqui pode ser uma mesa de som, por exemplo, de um show, né? Que é aquela nave que tem, assim, né? Que é aquele equipamento maior, cheio de fader, que a gente tem para os shows, normalmente, para as lives, né? Que esse equipamento vai... Qual que é a diferença, né? No caso da interface, o meu interesse é registrar aquele som. Então, é pegar esse material e fazer ele entrar no HD do computador, né? Gravar ali, vou cantar uma música e tocar aqui. Então, estou registrando, liguei na minha plaquinha, gravei, cantei, gravou. Massa. O que eu vou fazer com isso depois? Aí é aqui, esse caminho aqui, né? Que está registrado no HD do computador, vai para uma pós-produção, que é a mixagem e tal. Mas existe também, se é uma mesa de som, qual que é a diferença do papel da mesa de som? Ela vai ter as entradas, igual essa minha placa, por exemplo, tem 2, as mesas de som costumam ter mais, né? Porque a gente vai fazer ao vivo, então tem que estar tudo funcionando ao mesmo tempo. Então, a mesa de som vai ter, sei lá, 16 canais, 20 e tantos canais, 60 canais, centenas de canais, dependendo do tamanho do show que você vai fazer. E a gente vai ter a mesma coisa, porque o caminho é o mesmo. A gente tem fonte sonora, artista, independente do que seja, pode ser show, pode ser teatro, pode ser palestra, pode ser o que for, a gente tem a fonte sonora. A gente continua tendo a necessidade de captação desse som, né? Então, as escolhas dos microfones, as escolhas do cabo são as mesmas. O que muda é como, o que esse equipamento aqui vai fazer. No caso, a placa de som, ela registrava, a mesa de som, ela, que a gente chama às vezes de console, mesa de som, o que mais? Acho que é isso. A diferença dela é que a gente vai processar esse sinal na hora, para o público ouvir aquilo ali na hora. Então, eu não estou interessada só em registrar, eu preciso ter um processamento dentro daquele equipamento. Por isso que a gente fica lá viajando na mesa de som, porque naquela hora eu já estou equalizando, né, que é colocar ou tirar frequências, eu estou comprimindo, eu estou colocando efeito, reverb, o que for, eu estou mexendo nos equilíbrios, nos volumes de cada canal, para que já saia na hora nas caixas de som para quem está ouvindo. Isso é o nosso PA e monitor, né, que é o som que a gente faz para um show ao vivo. Só falando aqui, não sei se vocês sabem, todo mundo sabe que a diferença entre PA e monitor, né? PA é o nosso som para o público, que é aquela mesa normalmente que está no meio do público, naquela house mix, um cercadinho ali. Idealmente, ela está na frente, né, do palco. Isso é bem importante, assim, se for fazer um show seu, tenta colocar a mesa de som sempre na frente, porque às vezes a estrutura quer economizar em alguma coisa. Não, deixa a mesa do lado do palco. Poxa, quem está operando o som do seu show quer ouvir o show de frente, precisa, né? Para a gente conseguir operar o som de um show, você tem que estar ouvindo ele direito. Então, essa mesa que está lá no meio do público, ela é super importante para a gente mixar, ouvindo o que o público está ouvindo. Idealmente, a gente tem 2 sistemas no nosso show, que é o que muita gente não sabe também. A gente tem esse sistema de PA, que é pensado no público, e tem o sistema de monitor, que é pensado para os artistas. Então, esse é o retorno, né? Então, idealmente, em shows maiores, a gente tem uma mesa pensada só para o PA e uma mesa só para o monitor. Essa mesa do monitor, normalmente, fica em cima do palco, do lado do palco, e a pessoa fica lá, olhando para os músicos e colocando o que cada um quer ouvir. Eu trabalho muito fazendo esse tipo de trabalho também, e também trabalho fazendo PA. E tem muitas vezes que é a mesma mesa que faz as duas coisas. Se não é um lugar tão grande, se não tem uma estrutura tão mais robusta assim, a gente acaba tendo que fazer as duas funções. Não é o ideal, né? Mas é o que acontece muito, assim. Então, aí, nesse caso,
esse pedaço aqui do estágio do nosso processo é que vai cuidar disso tudo, vai cuidar do que enviar e como enviar, além da captação, né, de fazer o nosso fluxo do sinal. Porque uma coisa, esse termo, fluxo do sinal, ele é muito importante para que a gente tenha uma qualidade boa no final das contas. São muitas etapas, se você for pensar aqui, né, o fluxo do sinal é estrutura de ganho. O termo importante, na verdade, é estrutura de ganho. Pensa assim, a pessoa está falando, já tem um certo volume, ou o instrumento tocando tem um certo volume. Esse som vai ser captado por um microfone, que tem o ganho. Estou falando aqui termos que a gente tem que olhar com calma, mas se alguém já tem alguma intimidade com algum nome assim, vai entender do que eu estou falando, assim, né? A gente tem um ganho, que é o tanto que o microfone está aberto para receber aquilo, resumindo bem, né? Um volume de entrada. Então, tem o volume que a pessoa já está emitindo, tem o volume de entrada daquele microfone, que a gente tem que controlar pelo nosso equipamento aqui, que pode ser a placa de som, pode ser a mesa de som e tal. A gente, recebendo esse tanto de sinal, né, aqui dentro, a gente vai trabalhar ele, então a gente pode aumentar, pode diminuir, pode tirar frequência, pode colocar frequência, colocar efeito, fazer o escambau para conseguir fazer aquilo soar legal para quem está ali na hora, né? Para além disso aqui, depois, a gente tem essa saída para essas caixas de som. Então, é um outro nível de sinal que a gente está tendo que lidar, assim, de mandada, né, para essas caixas de som. E ainda tem o volume dessas caixas de som, que também vai ter alguma atuação ali, dependendo. Se a caixa estiver muito alta, vai estourar a caixa. Quando a gente escuta, às vezes o som está feio, é difícil de entender exatamente onde ele está atrapalhando, porque ele pode ser a caixa que está com volume muito alto, ele pode ser a entrada do microfone que está com ganho muito alto, e aí já está captando um som feio. Então, não adianta. Se você for fazer, se você captou o som aqui com o microfone com um ganho altíssimo, que não estava legal, ficou rachando, aquele famoso rachando que a gente fala, saturando, quando a gente vê lá a luzinha piscando, ela está lá no vermelho, nunca é legal quando a luzinha está lá no vermelho, assim, significa que o rachando mesmo, a gente escuta o som rachando, se você presta atenção nisso. Se você captou esse som rachado aqui no início, não tem o que você fazer. Você pode botar ele saindo aqui na caixa de som mais baixinho que seja, ele vai sair feio do mesmo jeito. Então, essa estrutura de ganho, essa compreensão do fluxo do sinal, ela é muito fundamental por isso. Porque às vezes você acha que você está resolvendo um lugar, mas não está. Na verdade, você está atrapalhando, e aí você nem consegue resolver, dependendo de onde você está tentando consertar o seu problema. E aí, cada etapa que vai entrando a mais, essas questões vão se complexificando, assim, né? Então, uma coisa é a gente, que já é uma treta, né? Quem faz show, eu estou falando como se fosse o mais simples, mas é uma grande treta a gente fazer um som funcionar para um show, né? Ao vivo, assim, muita coisa para fazer acontecer, normalmente o tempo é apertado, muita gente, muitas emoções, muitas coisas. E aí a gente já tem todas essas questões para trabalhar, porque cada canal vai ter um nível de entrada, vai ter um nível de ganho, vai ter um processamento que a gente vai fazer e vai ter um nível de saída para as caixas de som. Quando a gente vai fazer uma gravar um show, gravar o DVD da banda lá, a gente, para além de ter esse processamento todo para o público, a gente também vai gravar. E aí é outro processo também, que vai ditar, vão ter várias nuances, e a qualidade também do nosso material está muito ligada a como esse sinal vai ser passado por aqui. Então, se a intenção é depois o show ir lá para o YouTube, aqui, às vezes nem tem público, finge que é aqueles shows com teatro vazio lá, que a gente fez muito com a tristeza da live da pandemia. Tem ninguém no teatro, a banda tocando, e nem é ao vivo também, não. Vamos fingir que não é ao vivo, está tudo sendo gravado para depois mixar. Esse era melhorzinho de fazer, né? Pegar confusão de live, dar errado, sync, confusão. Fingindo que a gente está só gravando mesmo um DVD de um show, a gente não vai ter essa preocupação exatamente de fazer o som sair lindo ali na hora para público, mas a gente tem um sistema de monitoração, porque a banda tem que se escutar bem, de qualquer forma. E aí, nesse caso, a gente vai só registrar. Eu não vou ficar preocupada com a mix que está saindo lá no teatro, mas eu tenho que registrar muito bem registrado, porque se eu não
gravei alguma coisa bem gravada, eu não tenho o que fazer, né? Tipo, se eu deixei o sinal, o ganho muito aberto de, sei lá, de algum microfone, de algum instrumento que não captou bem, eu não vou ter muito o que fazer depois, na pós, que é o que tem gente que tenta, né? A mixagem e a edição e esses processos, eles estão muito ligados a tentar reduzir algum problema que teve, ou criar condições estéticas, ou, sei lá, texturas e sensações e tal. Mas o ideal é que a gente tenha a melhor captação possível para que a gente tenha que mexer menos naquele material, né? Não ter que corrigir problemas, tenha que fazer o mínimo possível, assim. Então, se a gente fosse fazer só essa gravação, aqui seria um momento de ter esse registro e trabalhar a mix, né, que é o que a gente conhece, vocês conhecem, imagino, né, os processos de timbragem, que é o que a gente faz correndo ali, ao vivo, em meia hora. Aqui já tem a possibilidade de fazer com calma, né, estudando, fazendo em estúdio, respirando, pensando, experimenta. E aí a gente tem outras interseções de áreas, assim, porque quando a gente vai veicular esse nosso produto em alguma mídia digital, então pode ser ou só som no Spotify, ou é um vídeo no YouTube, ou em outras plataformas, Deezer, enfim, tem diversas formas, né, de se botar a sua música no mundo. Você pode ser TV, rádio, enfim. Para cada mídia dessa, a gente tem especificações técnicas bem certas, assim, para finalização de áudio, que é, resumindo, a master, a nossa masterização, assim, né? A master não é só aquela, uma master apertada, rock and roll, alta e com pouca dinâmica. Ou, é uma master bossa nova, que tem bastantes dinâmicas e delicadezas, e escolhas de, talvez, sonoridade daquela obra, né, de um disco ter uma sonoridade, uma unidade sonora, tem esse lugar da master, que vem depois da mix, né, é isso, a mix a gente equilibra, timbra, coloca os volumes, e a master é como se fosse um embrulhar para presente, né, e a gente, durante, acho que, a vida, e nos últimos anos, a master está muito ligada a essa coisa do disco, mas eu acho que para a gente que agora está muito ligada a mídias digitais, e isso, streamings e tudo, esse lugar da master é bem interessante de estar ligado, assim, porque são arquivos de formas diferentes. Então, por exemplo, se eu vou mixar um áudio para televisão, as regras de níveis de volume que tem que ter é diferente do YouTube, por exemplo. Então, se você vai mandar seu show para Globo, a gente vai mandar arquivos diferentes. Você vai falar lá para quem estiver mixando, ou você vai masterizar, ou eu, quem for fazer, fala, olha, esse arquivo tem que ser para tal mídia, esse arquivo tem que ser para tal mídia. Se é para rádio, se é para YouTube, se é para o Deezer. E a gente tem essas regras mesmo de master, assim, de LUFS, loudness, regras de loudness. Depois vocês podem pesquisar isso, bota no Google mesmo e ler sobre isso. Porque eu acho que é um conceito importante de se ter na cabeça, assim, de entender que, de fato, a gente... Porque, às vezes, a pessoa estranha, fala, sei lá, mandou um arquivo para alguma plataforma que ficou muito baixo, ou que ficou muito alto, ou aquela plataforma distorceu o seu arquivo, você achou que não ficou legal. Então, tem a ver com você enviar... porque é isso, a plataforma não vai ficar vendida. O Spotify, ele corrige, né, o seu arquivo. Então, se você mandar o arquivo muito baixo, ele vai aumentar seu arquivo. Se você mandar muito alto, ele vai baixar. Ele vai fazer adaptações ali. Então, quanto mais certeiro a gente já faz essa master, pensando na plataforma final, a gente tem menos interferências no seu arquivo. Tem até um site que chama Loudness Penalty, se vocês quiserem anotar. Loudness Penalty. Loudness é com Loudness, de loud. Que aí, se você pega uma música sua e sobe lá, ele vai te falar em cada plataforma o que ele vai fazer, de tirar ou colocar volume.
ele vai te dar essa dica, assim, o que você tem que fazer. Se ele tá, se o seu arquivo está de acordo com essa mídia, ou se ele está baixo, ou se ele está alto. Então, é isso, assim. Então, acho que eu quis passar por todas as etapas de uma produção, né? Acho que aquele slide ali, ele resume esse caminho do sinal. A gente realmente não vai conseguir hoje, não conseguiria passar para vocês detalhes de coisas técnicas mesmo, assim, sobre uma escolha de um microfone, por exemplo, os tipos. Eu acho que isso tudo cada um vai estudando, e tem muito material na internet, tem muito curso, formas de estudar, vídeos, gente falando sobre, né? Acho que todas as áreas são assim, né? Mas falando do áudio em particular, é todo mundo bem vidrado nisso, né? Quem gosta, os apaixonados. Então, tem muita gente ensinando, trocando, conversando, e é assim que a gente aprende muito, né? A gente, sendo esse universo informal mesmo, bem vivo, autodidata, independente. Ai, desculpa, não posso chata. Eu acho que cada um vai construindo o seu caminho mesmo, assim, né? De trocas, de conversas, observando o trabalho do outro, conversando. Tem muita apostila, cursos virtuais, né? Hoje em dia tem muito curso virtual de áudio, de engenharia de áudio. É isso, assim, quis trazer esse panorama e me colocar aberta mesmo, assim, para o que vocês quiserem saber mais, contar mais sobre a minha história, sobre projetos. Ai, vou tossir mais. Desculpa, eu tô saindo daquela gripe de todo mundo. Então, falei bastante, a garganta coçou aqui. Acho que é isso, gente. Agradeço a atenção. Quero saber se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, algum comentário. É isso. Flora, eu adorei a workshop, eu achei muito legal. Eu queria saber se você tem às vezes, algum Instagram, alguma coisa para a gente acompanhar, né? Se você costuma dar também algumas dicas por lá, né? Falar sobre. É bom você ter lembrado, obrigada. Meu Instagram é FloraGGA, meu pessoal mesmo, mas eu acabo compartilhando coisas de trabalho lá. E o da Maré, minha produtora, né? Produtora de áudio, Maré Áudio, @Maré Áudio, que é onde eu deveria postar mais coisas, assim. E tento ir compartilhando meus trabalhos. Lá tem um panorama mais amplo, assim, do que eu faço, e coisas que vão aparecendo, se for dando oficinas, né? Eu não tenho nada fixo, de algum curso, alguma coisa, mas eventualmente as oportunidades vão aparecendo, e aí a gente às vezes forma turmas, mas eu estou sempre muito aberta mesmo, assim, a conversar, trocar ideia, gosto demais é isso, compartilhar, ouvir as histórias, então, estou aberta mesmo aí. E aí, gente? Como é que vocês têm feito? Otávio tá aí? Tô sim. Ninguém tem perguntas? Uai, então a gente pode encerrar. Uai, tá bem. Agradeço, então, muito o convite. Adorei falar para vocês. É sempre bom trocar.
me colocando de novo à disposição para conversar. Meu contato nas redes estão aí, né? Aí pelo Instagram consegue conversar comigo, se quiser pegar meu telefone com o pessoal da produção. Tamo aí, obrigada pelo convite. Flora, a gente agradece pela participação, a gente ficou muito feliz que você topou. E queria convidar todo mundo a participar às 18 horas. Vai ter o Lucas Teles, que vai seguir um pouquinho nesse assunto, né? Falando de produção musical especificamente. E mais tarde, às 8 horas, a gente vai ter uma mesa muito legal, reunindo 3 profissionais do mercado, que é o Edu Porto, que trabalha com venda de shows, a Tânia. Ixi, esqueci o sobrenome dela. Mas a Tânia, que é empresária do Jonathan Fé, e o João, que trabalha na ONU RPM, que a gente vai discutir um pouquinho sobre o que o mercado procura num artista, né? E especificamente o mercado fonográfico. Então, a gente tem essas duas atividades ainda hoje, umas 18 horas e outras 20 horas. Então, a gente espera vocês novamente. Então, um beijão, até mais tarde. Beijão, Flora. Beijo, valeu, sucesso. Beijo, obrigada, viu, Flora? Tchau.